Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Luz se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente, venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar de mais um filme aqui com vocês, tá? Uma coprodução argentina, Brasil, acho que tem um pouco de Espanha, Catalunha. É do programa Ibermídia, né? A gente sabe, aqueles países de língua ibérica, vamos dizer assim, né? De língua ibérica, língua latina, né? Que às vezes você tem esse financiamento, né, para fazer filmes, né, nesses países, tá? E essa produção, tá, gente, é chamada O Sítio, tá certo, gente? Vou ter que dar spoilers aqui para falar desse filme, tá? E o que eu posso falar do plot desse filme, gente? Olha só, eu achei, vou ser bem sincero, tá, gente? Eu achei um filme muito, mas muito sofrível, tá? Muito complicado, muito ruim, sabe? Eu realmente não gostei da forma como ele foi concebido, como ele foi feito, tá? É uma ideia até interessante, mas eu acho que o desenvolvimento dela não foi lá essas coisas, sei lá, de repente eu também não prestei muita atenção no filme, até porque o filme não prende a tua atenção, o filme, pelo menos pra mim, o filme foi muito enfadonho, né, você acaba, sei lá, pensando até em outras coisas, né, quando vai vencer a tua conta de luz, né, enquanto você tá vendo o filme, porque o filme não tá prendendo a tua atenção, né. Mas vamos falar do plot do filme pra gente poder compreender um pouco melhor isso. A gente tem uma família, tá? Marido, esposa, 2 filhos, né, e uma filha, né, no caso, tá? Eles estão indo para um sítio, esse sítio pertence a um condomínio de outros pequenos sítios ali, e quando eles chegam nesse condomínio, né, nesse sítio, né, o sítio, a casa tá arrombada, né? Não levaram nada, não roubaram nada, né, mas levaram coisa para lá para dentro, fizeram maior algazarra, fizeram a maior zona na casa, aquele negócio todo, né? E aí ficou aquela coisa, né? A gente vai, o marido e a esposa, né, falaram que iam precisar fazer uma reunião de condomínio, né, para conversar com os outros condôminos com relação àquela situação do sítio deles, né, e do perigo da segurança ali, né. Eles começaram a olhar enviesados para o segurança, né, do condomínio, né, não começaram a se desentender com segurança do condomínio, tá? E aí o que acontece? Esse pai e essa mãe, né, eles vão ficar fazendo ali intermináveis reuniões de condomínio para ficar decidindo, né, o que vai ser feito, né, com relação à questão de segurança, se esse segurança, né, esse agente de segurança vai ser demitido ou não, se ele vai passar por uma reciclagem, né? E o filme, uma parte do filme é isso. A história B do filme seria mais ou menos isso, tá, gente? E o que seria a história A? A história A seriam essas 3 crianças aí, né? Esses 3 irmãos, esses 2 meninos e uma menina, né? E eles começam a andar por esse condomínio, né? Por essas casas, que é um negócio, aliás, horroroso, né? Esse condomínio aí, que é cheio de lugar abandonado, cheio de lugar complicado, entendeu? E essas crianças, elas se comportam de uma forma extremamente estranha, né? Tudo leva a crer, né? O filme dá a entender, se bem que, sei lá, né? Ficou muito estranho isso, né? O filme dá a entender que aquelas crianças tinham alguma coisa a ver com isso, né? Que elas é que estavam fazendo todas aquelas sabotagens lá, elas é que provocaram, né? Esse assalto na casa. E elas começaram também a quebrar outras coisas, coisa e tal, né? Agora, o filme, o que acontece? A impressão de que dá, né, é que aquelas crianças ali que não estão tendo atitudes muito, como podemos dizer, muito católicas, vamos dizer assim, tá? Muito pelo contrário até, né? Aquelas crianças parece que elas estão sendo meio que possuídas por alguma coisa maligna que tem naquele sítio, né? Então o que acontece? Você tem uma hora lá que tem uma criança dormindo lá e ele começa a ficar balbuciando frases, coisa e tal, não sei o que, como se ele estivesse sendo possuído por alguma entidade, e ele começa a falar algumas coisas ali, e aí o filme ele vai tomando essa cara de suspense, né, que começa a flertar com o terror, mas não vai muito além disso. E aí o filme não sabe se muito bem que gênero que você classifica o filme, né? Porque vai ficar
essas crianças o tempo todo fazendo as coisas mais estranhas, mais esquisitas do mundo, né, no caso, tá? Mas o filme, ele não vai dar um desfecho para isso. Tem alguma coisa maligna realmente influenciando aquelas crianças? Esses pais, né, eles vão realmente perceber que as crianças estão possuídas por alguma coisa e as crianças estão fazendo alguma maldade ali, né, nesse local, entendeu? A coisa termina de uma forma muito solta, muito aberta, entendeu? Muito inexplicada, entendeu? Então, cara, é um filme que se propôs trabalhar um pouco com suspense, botar umas pitadas de terror, mas ele não consegue se fechar, ele não se dá um desfecho, entendeu? E você vê a história A, que era a história principal, você vê essas crianças andando para lá e para cá, nesses terrenos abandonados, nesses galpões abandonados, incêndios em casas abandonadas também, que era uma coisa que não era muito bem explicada, ficava muito mal contada a história, entendeu? E aí realmente eu senti que não houve um desfecho. O filme acaba assim de repente, né? Sem ele se explicar um pouco mais. Ou eu não prestei atenção, ou eu não fui lá na metáfora da coisa, nas entrelinhas da coisa, que é um filme de um... Como ele não dá um desfecho claro, né? Você tem que tentar pescar as coisas nas entrelinhas. Mas era difícil, cara. Até porque são... cenários muito escuros, inclusive, né, que você não consegue ver as coisas direito, entendeu? Crianças entrando em galpões abandonados que são escuros, cenas noturnas também, crianças dormindo em quartos escuros, né? E é um negócio, sei lá... Gente, meu santo não bateu com o desse filme definitivamente, gente. Eu achei esse filme uma tragédia, eu achei esse filme ruim, entendeu? Mas ruim mesmo. Agora, é aquilo que eu sempre falo, tá, gente? Não é que eu tô dizendo, não vá ver esse filme, entendeu? Vai ver. Você vai ver. Eu sempre dou essa sugestão. Eu não tô querendo dizer pra você boicotar o filme. Vai lá ver, entendeu? Se você tiver um interesse nele, vai ver. Mas, gente, ó, comigo a coisa não funcionou não, tá? Eu sou bem sincero nesse ponto, tá? Você pode até ver, pode até tentar, entendeu? Mas eu, particularmente, achei o filme uma tragédia. Uma coisa assim, sabe? Deprimente, muito mal contado, muito mal feito, sei lá, estranho pra caramba, entendeu? E, sabe, poderia ter sido bem melhor, era até uma ideia, né? Essa coisa mais, vamos dizer assim, paranormal, né? Das crianças estarem recebendo alguma entidade maligna lá e começarem a fazer coisas ruins, essa coisa poderia ter sido mais bem trabalhada, entendeu? E poderia se dar um desfecho no filme, de repente essa entidade paranormal poderia, né, no caso... aparecer para esses adultos, mas os adultos praticamente eles continuaram ali que nem uns babacas lá fazendo reunião de condomínio o filme todo, entendeu? Enquanto estava acontecendo mil coisas com as crianças, eles não conseguiram entender o que estava acontecendo com as crianças, eles não entenderam o que estava acontecendo com as crianças, e o filme acabou assim, cara. Pomba, né? Não houve essa ponte, né? Não houve essa ligação entre os pais e os filhos, entendeu? Então, quer dizer, o filme foi uma tragédia, o vídeo tá uma porcaria também, que estão fazendo barulho na rua, entendeu? Adoram fazer barulho na rua. Só começa a fazer barulho na rua quando eu ligo essa raio dessa câmera aqui. Mas aí eu já até desisti já, entendeu? Vai o barulho mesmo e vida que segue. Então, quer dizer, gente, o filme é esse, tá? O Sítio, tá? Particularmente não gostei desse filme, tá? Mas infelizmente é o que eu tenho para dizer para vocês, né? Tentem, se vocês quiserem, né? Se vocês tiverem coragem, tentem, né? E vão lá, tá? E é isso que eu tenho para dizer, gente. Não tem muito mais o que falar, tá? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Meu site é o batataespacial.tudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. Verdad, mentira, mentira, verdad. Si te caes, vuelas. Mentira. Si te caes, te matas. Verdad. ¿Cómo puede ser que no viste, que no escuchaste nada? Eso es lo que no me entra en la cabeza. No es que entraron a robar. Estuvieron viviendo acá, Tomás. Para que podamos seguir viviendo como vivimos hasta hoy, se necesita cada vez más seguridad. Hoy día tener a alguien de seguridad sin un arma es un chiste. La dije. Pase. Vamos. Yo lo conozco, que soy el padre. Yo solo digo que hay que tener un ojo encima.
Ocupate de cuidar el barrio, no, y yo me ocupo de cuidar a mi hijo. Martín ya no es un nene. Quiero ir a verlo. No quiero ir solo. ¿Qué le vas a decir, buchón de mierda? ¿Cómo buchón de mierda? ¿Me estás cargando y yo estar ahí adentro? No, Fede, no está. Algo pasa entre ellos, yo lo sé. Hay mucho silencio entre los chicos. No me vas a contar qué pasa. Sé que teníamos un secreto.